Elas driblam, comentam e debatem com autoridade. Podcast que coloca o futebol no pé e na voz feminina. Os lances mais incríveis, os debates mais quentes e aquela resenha que só elas sabem fazer. Toda segunda, ao vivo, às 19h30 na Ana Play TV. Porque futebol também é coisa de mulher. A bola é delas. Não perca, siga, compartilhe e marque presença. Imagina você postando aquele story aqui, com a legenda: o mais novo universitário da Fibra. Aqui, cada espaço te inspira a viver uma nova fase. Imagina ter aula em laboratórios como esse, com estrutura de verdade. Imagina se preparar para sua carreira, com professores mestres e doutores que vivem o mercado, e ter acesso a uma das melhores infraestruturas de Anápolis. Agora, para de imaginar e vem viver isso de verdade. Vem pra Fibra. Vestibular aberto e gratuito. Só não perde tempo, as vagas são limitadas. Transforme vidas através da beleza no curso de Estética e Cosmética. Desenvolva medicamentos no curso de Farmácia. Crie soluções que salvam vidas no curso de Biomedicina. Seja protagonista na saúde no curso de Enfermagem. Transforme-se em um gestor de sucesso no curso de Administração. Faça sua carreira de sucesso na advocacia no curso de Direito. Fibra e você, juntos construindo sua história. Chegou o programa mais insano da internet. Aqui a gente fala tudo sem filtro. Eu falo ao vivo mesmo. Vai rolar som ao vivo com quem tá bombando na cena. E se liga nas estreias que você não pode perder, no quadro Agenda Cultural Cine Prime. Também temos o quadro Vídeos da Internet. É zoeira, cultura pop, entrevista boa, música e tudo que tá bombando na web. Rei da Web com Júnior Ferraz, toda terças-feiras às 19h30 na Ana Play TV. Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, uma boa noite, sejam bem-vindos aí ao Áudio Visuarte, a sua revista aí de comunicação e arte. Se está na sua tela, está aqui com a gente no Áudio Visuarte. Eu sou Luiz Eduardo e vou conduzir vocês aí por essa jornada aí repleta de novidades, uma surpresa muito interessante, né, que é o nosso convidado, que ele é o próprio Áudio Visuarte, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, como também as dicas de cinema e as dicas também de cultura. E vou apresentar o nosso convidado. Ele é Gabriel Barros, mais conhecido, provavelmente vocês vão conhecer ele mais como chefe do café, levando uma energia para você todos os dias aqui nas ruas de Anápolis. Boa noite. Boa noite, Luiz. Uma imensa satisfação estar aqui com você no programa Áudio Visuarte e podendo falar com você aqui também, dando algumas dicas aí, contando um pouco da nossa história, o que nos fez chegar à decisão de vender a nossa dose de energia. É uma imensa satisfação em poder estar aqui em um programa tão importante, em compartilhar a experiência que tenho certeza que vai servir para muitas pessoas aí, as nossas dicas e experiências. Muito obrigado. Com certeza, Gabriel. E o Gabriel é o próprio audiovisuarte porque através do audiovisual, e principalmente aí nas redes sociais, ele fez uma performance totalmente intuitiva, o que às vezes era para ser um empreendimento muito, vamos dizer assim, calado, vamos dizer assim, mais ali no trabalho nas ruas. Não, ele conseguiu ir para além disso, né? Está ao mesmo tempo, né, nas ruas, como também nas redes sociais, para Anápolis, o Brasil, e fiquei sabendo também para o mundo, viu, gente? Sim, exatamente. Nós temos vários países como Estados Unidos, Irlanda, Portugal, que tem acompanhado o nosso trabalho. Inclusive, Luiz, teve um seguidor nosso do Portugal que decidiu
patrocinar, abençoar o nosso projeto do outro país, para ver a importância que a gente tem de potencializar o nosso trabalho aqui com a internet, né, com o audiovisual ali nas mãos nossas, né? Com certeza. E Gabriel, para a gente conhecer aí um pouquinho da sua vida, você poderia nos contar, teve uma trajetória de empreendedorismo que não foi, né, não foi só essa área, né, teve outros momentos. Sim, sim. Eu queria que você contasse aí para nós um pouquinho aí da sua vida. Então, Luiz, o que acontece? Antes de eu fazer esse projeto das vendas do café, eu tenho 3 meses aqui em Anápolis, eu era de outro estado. Eu era do estado do Maranhão e acontece que nós decidimos vir para cá devido a umas circunstâncias. Eu tinha uma loja de móveis lá na cidade, aproximadamente com 4 funcionários que a gente tinha, uma cidade do interior do Maranhão, um pouco mais pequena, que conseguia atender com esses 4 funcionários. E aconteceu que não estava conforme a gente desejava. E decidimos vir para Anápolis, colocar toda em prática aquilo que eu acredito que eu posso, né? Comunicação, vendas, porque eu entendo que a vida é uma faculdade. Ela vai nos preparando para chegar momentos assim e a gente está preparado. Como se diz, a sorte é para quem está preparado. Aí você encontra ela. E é essa a ideia. Eu sempre tive muita experiência, trabalhei desde novo. Meu avô, no Maranhão, ele pescava e desde menino, 12 anos, 13 anos, eu já vendia os peixes dele, pegava os câmbios e ia vender os peixes. Lá no Maranhão é muito conhecido a junçara, né? Conhecido como açaí em alguns locais. Vendi muita junçara. Inclusive, também. isso dá briga aqui em Anápolis já, viu? Não sei se você está sabendo, nas redes sociais também. Entra aqui dessa explicação, né? Do açaí Sim. lá do Pará e a juçara. Mas, enfim, foi só um parênteses. Parênteses. Então, existe uma certa diferença entre a junçara e o açaí, mas eu vendi muito lá desde novo. E há muito tempo que eu sou envolvido com vendas, comunicação. Eu tenho um histórico também na parte da igreja, o que me preparou muito para falar em público. E isso foi me aperfeiçoando ainda mais acredito, para chegar ao meu propósito de vida, que está fazendo parte também o projeto do café, né? E já vendi muitas coisas. E o último projeto foi a loja de móveis que eu tinha lá no Maranhão. E ao vir para cá, assim, o que te fez, vamos dizer assim, mudar a estratégia, mudar o nicho? Como foi, provavelmente, assim, se você faz uma coisa lá, faria uma coisa aqui, o que fez um pouquinho você mudar aí de estratégia, vamos dizer assim? Então, Luiz, o projeto de móveis, como era fábrica, a gente dependia de muita mão de obra e o processo ele era mais delicado, demorado. A gente precisa de muito tempo quando se é fábrica. A gente tinha que cortar os ferros, montar os móveis, e aquilo começou a me cansar. Eu falei, amor, eu preciso, a minha esposa, a Rebeca, quero honrar ela aqui, se não fosse ela, não estaria aqui, e eu sempre comuniquei a ela, eu preciso de algo que eu consiga vender, ficar mais focado na venda. E o café não tem tanto processo de fazer. A impressão que eu tive da loja de imóveis, assim, então vocês eram uma espécie de uma pequena fábrica. Sim, lá, né? Não exatamente. Assim. Entendi. Exatamente, uma pequena fábrica, só que a gente produzia do início ao fim. Cadeiras, sofás e outras coisas. E aquilo foi me cansando pelo fato da demanda ser muito grande. E aí eu cheguei no Goiás e falei, eu preciso de algo que eu consiga me conectar com o meu propósito e ao mesmo tempo não venha demandar muito processo. Capital pouco, né? Você sabe que uma fábrica depende de funcionário, depende de outros setores. Então eu não posso investir nesse ramo de imóveis sem capital para girar. Então eu escolhi o café por ser um projeto que ia me conectar e algo que eu poderia ter na internet, potencializar algo nas minhas mãos, né? E necessariamente no café, como é que foi a aventura aí de começar? Porque assim, é toda uma logística, né? Sim, a pessoa com certeza. vê, às vezes, como um processo simples, vou lá e vou vender no sinaleiro, mas ou nas ruas. Sim, sim. Mas é uma coisa, né, que tem ali sua artimanha, né? Tem a sua demanda, logística. Né? A sua logística. Exatamente. A gente, primeiro, acordar cedo, né? A gente começa acordando bem cedo, ali por volta de 4h30 da manhã.
4h40, no máximo 5 horas para estar fazendo a organização. E não é só ir para as ruas, aí tem que comprar os copos, as garrafas que tem que fazer a compra, tem a rotina do dia a dia que já inclui a parte dos vídeos, porque no meu caso eu vendo até às 11 horas, entre os camelôs, entre os lojistas aqui na cidade de Anápolis, que eles pediram, os vídeos viralizaram, Luiz, eles pediram para a gente ir ao centro. E aí vai até meio-dia nessa venda de café. Aí a gente chega em casa, minha esposa já separa ali as garrafas e eu tenho que já partir para a edição dos vídeos, editar para poder colocar essa gravação. Não é simplesmente chegar a fazer o café e especificamente ir, né? Tem toda essa demanda por trás, né? E, assim, para quem não é de Anápolis, o contexto em que, ao menos assim, o Gabriel fala de 3 meses, né? Sim. E é um contexto de muitos debates em relação à questão dos trabalhadores, especificamente nas ruas, né? Aí, de uma outra forma também, um pouco mais lá na região do centro, Sim. A questão, por exemplo, dos moradores de rua, quer dizer, toda uma questão ainda que nos centros há toda uma inquietação em relação àqueles que ou empreendem na rua ou são moradores, né, por circunstâncias que Sim. a gente não sabe. Como que foi esse início em relação ao comportamento das pessoas, assim? Foi logo de aceitação ou era aquela coisa de desconfiança, de incômodo? Como é que era? Então, Luiz, primeiramente eu comecei só no semáforo, né? Eu comecei com 2 garrafas, eu chegava ali por volta das 6h30. Quando dava 9 horas, essas 2 garrafas era muito demorado acabar, até porque as pessoas iam começar a se habituar. Mas eu coloquei uma estratégia que ela serve para todo tipo de área de vendas, que é sorriso no rosto. Eu entendi, primeiro, que as pessoas não compram especificamente o café. Eles compram primeiro a minha pessoa. Como assim? A minha forma que eu apresento o produto. Às vezes o meu produto pode ser bom, como ele é bom, a nossa dose de energia. Só que eu preciso valorizar o meu produto com um sorriso. E aí teve uma pequena dificuldade ali no começo, mas a internet, o audiovisual potencializou que as pessoas passaram a comprar não apenas para tomar aquela dose de energia, mas também para fazer parte de um projeto. Não é só um café, é um projeto que está se envolvendo ali. E aí as pessoas ficam muito felizes com a nossa abordagem em estar levando o café. Teve uma pequena dificuldade, começamos com 2, acabava 9 horas. Hoje, a média de 5 garrafas, 9 horas já acabou. A aceitação está maior. E agora eu queria fazer uma pergunta acrobática, porque assim, se vocês vão assistirem os vídeos, vocês já estão assistindo, né, os vídeos, nós vamos assistir uns 2, e é incrível, ele faz o vídeo, segura as garrafas de café, Sim. serve, e ali tem a questão, né, que a pessoa vai ali, né, entregar o valor, né, a Certo. nota. Como é que é esse malabarismo? Olha só, quando eu comecei, as pessoas ficavam muito apreensivas na hora de fazer o pagamento. Aí, graças a Deus, os meus seguidores, eles começaram a colocar, faz o Pix, coloca no copo, faz o papelzinho. E eu coloquei logo em prática essa do Pix, o Pix da confiança, que o povo fala. Eu pego o Pix, passo para ele, chegou em casa, ele já faz o pagamento. E alguns clientes já ganharam até o cheirinho pro carro, entendeu? O cheirinho com o nosso Pix, que facilita, né? E tem outros clientes, Luiz, que já guarda a sua nota de 2. Quando eu olho já distante, ele já está com a nota de 2 separada na sua mão para pagar a sua dose de energia. Não pode passar lá sem beber o nosso café, não. Entendeu? Com certeza. E em relação às filmagens, você sempre, assim, você realiza e monta depois, ou faz algumas coisas ao vivo? Como é que está essa dinâmica hoje? Eu boto o celular com um suporte aqui no peito, né? Onde ele consegue pegar a pessoa ali, a filmagem fica boa, né? E na grande maioria eu edito depois, né? Alguns vídeos que eu faço convidando as pessoas, cheguei no meu local, aí sim, eu já edito lá naquele momento e já coloco.
Mas na grande maioria eu chego em casa, já vou editar os vídeos para poder postar, entendeu? Funciona mais ou menos nesse formato. Bom, pessoal, e com essa resposta nós estamos nos preparando, para o segundo bloco. Vocês fiquem aí, é só um instante e nós voltamos depois dos comerciais. Fica aqui com a gente no Audiovisuarte. Elas driblam, comentam e debatem com autoridade. Podcast que coloca o futebol no pé e na voz feminina. Os lances mais incríveis, os debates mais quentes e aquela resenha que só elas sabem fazer. Toda segunda, ao vivo, às 19h30 na Ana Play TV. Porque futebol também é coisa de mulher. A bola é delas. Não perca, siga, compartilhe e marque presença. Imagina você postando aquele story aqui, com a legenda: o mais novo universitário da Fibra. Aqui, cada espaço te inspira a viver uma nova fase. Imagina ter aula em laboratórios como esse, com estrutura de verdade. Imagina se preparar para sua carreira, com professores mestres e doutores que vivem o mercado, e ter acesso a uma das melhores infraestruturas de Anápolis. Agora, para de imaginar e vem viver isso de verdade. Vem pra Fibra. Vestibular aberto e gratuito. Só não perde tempo, as vagas são limitadas. Transforme vidas através da beleza no curso de Estética e Cosmética. Desenvolva medicamentos no curso de Farmácia. Crie soluções que salvam vidas no curso de Biomedicina. Seja protagonista na saúde no curso de Enfermagem. Transforme-se em um gestor de sucesso no curso de Administração. Faça sua carreira de sucesso na advocacia no curso de Direito. Fibra e você, juntos construindo sua história. Chegou o programa mais insano da internet. Aqui a gente fala tudo sem filtro. Eu falo ao vivo mesmo, então... Vai rolar som ao vivo com quem tá bombando na cena. E se liga nas estreias que você não pode perder, no quadro Agenda Cultural Cine Prime. Também temos o quadro Vídeos da Internet. É zoeira, cultura pop, entrevista boa, música e tudo que tá bombando na web. Rei da Web com Júnior Ferraz, toda terças-feiras às 19h30 na Ana Play TV. Olá pessoal, voltamos aqui com o Audiovisuarte. Toda essa magia é possível por um time aí de apoio que faz tudo isso acontecer. A Ana TV Play, que é a nossa emissora, também Estúdio Gênesis Digital, a Fibra, que é essa casa-mãe aqui que nos recebe. Também temos aí Canal 1 Digital, como também os nossos apoios. Cineclube Imigração, Produção Território Cultural, Produtora Audiovisuarte e também Cine Prime, sempre trazendo aí as dicas de cinema. E hoje nós estamos falando aí um pouquinho sobre aí o empreendedorismo aí nas redes sociais e principalmente aí conversando aí com o Gabriel Barros, o chefe do café. Para você que não é de Anápolis, vale a pena lá entrar no Instagram dele, porque além do café que nós de Anápolis podemos saborear por enquanto, né? Tem também, acredito, toda uma mensagem, né, que ele traz aí nas suas redes sociais. E, Gabriel, em relação a... Quais são os principais temas que você fala, que você coloca lá nos vídeos? Olha só, Luiz, quando eu tomei a ideia do projeto do café, foi exatamente para me reconectar com o meu propósito de vida. Eu sempre acreditei que eu posso construir minha própria história e as vendas me possibilitam isso.
E o empreendedorismo impossibilita isso. Então, a mensagem principal que eu quero passar para as pessoas é olhar para dentro de si e acreditar no propósito que eles carregam. Porque todas as pessoas, você que está aqui, tem um propósito dentro de você e você precisa enxergar e ver o quanto que você pode realizar. Eu costumo dizer, Luiz, que você precisa viver e não apenas sobreviver. O que é viver? É viver feliz. E como que você vive feliz? Vivendo o seu propósito de vida. Quando eu boto meu pé lá na pista para vender meu café, pode estar cansado o que for, mas uma felicidade grande. E aonde que eu encontrei isso? No meu propósito de vida, porque eu acreditei. Então, essa ideia, essa mensagem que eu sempre quero passar na minha vida, a principal delas é acreditar no que você pode realizar, porque você tem muito poder dentro de si. E como é que você bola o roteiro na cabeça? Porque lá no primeiro, vamos dizer ali, no primeiro bloco, você falou que, assim, pela dinâmica, né, da venda, né, do andar nas ruas, o que é interessante é uma edição final, né? Você já sai com o roteiro na cabeça ou aquilo aparece quando você termina ali de vender seu café, você senta e vai pensar como é que é essa questão da ideia e de executar aí os vídeos? São duas partes, né? Algumas a gente projeta, a gente vai projetando o que a gente vai falar no dia a dia, mas tem outras partes, outro tipo de conteúdo que ele surge naturalmente da experiência. Teve um vídeo meu agora que as pessoas acharam muito interessante, eu vendendo um café na chuva, né? E por que vender café na chuva? Porque as pessoas vão gostar de um cafezinho quentinho no tempo frio. E aquela experiência me faz muito refletir, porque ali vem mensagens sobre coragem, acreditar no seu potencial, superar desafios, porque vendas, ela não só melhora as suas habilidades técnicas, ela melhora você como pessoa. Toda vez que eu estou na rua, às vezes eu atendo um cliente que eu penso que eu vou surpreender o cliente me surpreende. E ali sai uma mensagem. É por isso que é brilhante você viver seu propósito, porque você tem coisas que surgem natural. Então, alguns conteúdos eu estou em casa pensando, refletindo na vida, vem aquela mensagem, já me programo para outro dia. Às vezes acabo esquecendo, mas a grande parte é ali no momento, vivendo que vem as reflexões. E essa questão da montagem dos vídeos já era da época lá em que você estava na fábrica de móveis, ou foi algo que apareceu já aqui em Anápolis? Como é que surge, assim, como é que foi essa prática de montar um vídeo, né? Que confesso eu, assim, que eu era da comunicação, mais especial do jornalismo, e quem fazia assessoria de comunicação, de qualquer forma, teve que também aprender a montar os vídeos, foi algo que nos pegou. Sim. Então, assim, hoje é algo que a gente aprende de uma maneira intuitiva, mas tem todo um cuidado, tem todo vamos dizer assim, para que fique um bom conteúdo, né? E como é que foi esse início da prática aí do vídeo? Você perguntou a respeito da loja. Primeiro, para não travar, né? Assim, sim. Para não travar diante do vídeo, porque tem muitas pessoas assim que às vezes lá dentro dela assim, cara, eu quero, mas trava, né? Desde esse momento até a questão de montar, de editar o vídeo. Certo. Quando eu estava na loja, eu era muito sobrecarregado. Então eu precisava mudar, como eu te falei, eu preciso mudar esse cenário. E eu já tinha ideia de trabalhar com a internet, porque a pandemia veio para mostrar a importância das redes sociais. Então era muito limitado. A gente fazia os nossos vídeos, mas eu não conseguia ter tempo para focar na internet. Então eu precisava de fato de algo que eu conseguia ter tempo para trabalhar com a internet e também nas vendas no dia a dia ali, direto ao consumidor. E a respeito de não travar diante das câmeras, eu acredito, o que você precisa fazer? Primeiro, a maioria das pessoas, quando elas travam, é por necessidade de aprovação.
Às vezes eu vou filmar aqui, rapaz, será que esse vídeo vai sair bom? Será que esse vídeo não vai... O que vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar? Aí eu aprendi algo, que feito é melhor que perfeito. Então, o feito sempre vai ter resultado. Se você esperar o perfeito, você nunca vai chegar lá nele. Então, foi nessa pegada. Foi praticando, errando, tentando, sempre procurando conhecimento. E aí, colocar os brilhos nos olhos, que logo, logo a gente começa a pegar um pouquinho das redes sociais, de edição, desse formato hoje que o mundo pede, né? E hoje, atualmente, você está mais no Instagram, ou já foi para o TikTok também? Quais as redes sociais aí que você está atuando? Olha só, o Instagram, que é o chefe do café, e nós também temos no TikTok. Quero até aproveitar, nós estamos com um vídeo viralizado no TikTok. Nós estamos aproximadamente 160 mil visualizações no TikTok lá. Seja chefe do café do mesmo jeito. E agora comecei no YouTube, que é chefe do café também. São essas 3 plataformas que a gente já está trabalhando. Bacana. E, enfim, qual um dos vídeos aí mais inusitados, assim, que foi que te surpreendeu? Eu não sei, talvez por questão de número, ou questão de alguma circunstância inesperada que você encontrou e que, poxa, ali deu um vídeo bacana. Assim. Deu um vídeo bacana. Olha só, teve o primeiro vídeo que viralizou, mas ele, graças a Deus, teve muitas pessoas. Acho que as pessoas já até, com certeza, viram que está chegando a 1 milhão. Esse foi bem interessante porque as pessoas fizeram uma corrente, vamos seguir, vamos apoiar. Mas teve o último vídeo agora, que tem 3 dias que ele viralizou, está com mais de 100 mil visualizações. É porque eu comecei a adotar uma forma na hora da edição dos vídeos, eu comecei a colocar ali as pessoas para participar. Aí tem pessoas, cliente que já chega perto de mim, eu falo, deixa uma mensagem. Que aí a pessoa, o cliente, ele já se sente valorizado. E o cliente deixou uma mensagem lá, uma comparação. Porque quando eu comecei, não tinha flores ali no jardim entre a prefeitura e a igreja, né? Ali, e ele fez uma reflexão das flores que estavam florescendo e que isso estava acontecendo na minha vida. O amigo Jairo falou isso. E o vídeo viralizou e eu não imaginava que ele ia viralizar dessa forma. E teve um conteúdo muito bom, porque além do conteúdo das flores, eu tive experiência. Naquele dia, o meu primeiro copo de café foi R$100. Olha só. Entendeu? E ele falou sobre isso. E de alguma forma, assim, chegou um determinado momento que isso te incomodou no sentido assim, da privacidade, principalmente nessa região central aí, tipo assim, de você falar assim, não, cara, eu tenho que assim, de alguma forma, assim, com a privacidade invadida ou algo nesse sentido, ou sempre foi um processo natural e aonde você encontra pessoas, assim, aonde te encontrarem, te conhecerem, tá ok? Como é que foi essa questão para você? Jamais, Luiz. Jamais que eu me incomodo com a questão de privacidade, até porque meus seguidores, graças a Deus, até então nenhum teve esse quesito de querer invadir, né? Eles sempre estão dando mensagens, apoiando o meu trabalho, mas incomodado com os meus seguidores. Em nenhum momento eu tive essa preocupação em relação à privacidade, porque a gente que vem de um projeto, querendo realizar, conquistar, esse momento que chega, esse carinho que a gente recebe das pessoas, é satisfatório, entendeu? Bacana. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui com o Gabriel, o chefe do café. Olá, senhor, bom dia. Tomar um cafezinho quentinho, patrão? Tá acontecido, velho. Na hora. Foi? R$2 a pena, meu rei. Daquele jeito. Mas o cafezinho tá bom ou não tá bom? Ah, tá melhor que bom, pô. Ah, então tá excelentíssimo. Aqui é no cheiro todo dia, meu parceiro. Com ou sem açúcar? Aí, com açúcar, excelente. Tem. Não, equilibrado, tá? Equilibrado. Sem açúcar, tem sem açúcar, acabou, na verdade. E sem açúcar, entendeu? Tá com açúcar que eu gostei. É equilibrado. Bora, pô. Vem, tá com açúcar que eu gostei. Paga meu, filho. Mandar um pouquinho. Na hora, pô. Não, pô, eu falo que não tem açúcar. Mas tá equilibrado, tá no doce não, velho. Aqui, amigão, ó. Parceiro, cafezinho daquele jeito. Quer te cuidar, tá? Meu amigo, vou te passar o cartão. Tu já segue a gente nas redes sociais. Tá? Tá gravando? Tá sim, porque a gente tem um canal na internet lá, Masterchef do Café, inclusive. Nós já passamos mais de 1 milhão de visualizações na nossa página. E a galera tá dando força geral lá pra nós, tá? Pode crer.
Vou te seguir lá então. Deixa eu achar o cartão. Ó, TikTok, Instagram, Masterchef do Café, tá? Tem o Pix. Isso, esse aqui é o Pix, esse aqui é o Instagram. Senhores, obrigado, tenham um ótimo dia, tá? A gente trabalha no Semato direto, lá na Brasil, não sei se vocês já viram. A gente atende todo dia lá. Aí eu tô fazendo testinho com a galera aí hoje no centro. Tá bom? A minha esposa capricha, pô. Todo dia, se você quiser passar, pode passar. Pode ter certeza. Cafezinho, todo dia nós vai estar aqui. Tá aí, valeu. Sucesso, meu guerreiro, valeu, obrigado. Bom dia, cafezinho quentinho, da hora. Quentinho, meu querido. Açúcar sem açúcar, não pensa nele. Meu amigo, sem açúcar acabou, na verdade. Só com açúcar. Não, equilibrado. Nem ralo demais. Isso aqui eu vou tomar porque eu vou voltar todo dia. Entendeu? Pode passar pra ela? Ah, tá certo. Quer um café? Um cafezinho? Cafezinho? Não, mas eu acho que eu divido assim, né? É divide? Então pega aqui o copinho, ó. Pode passar pra ela. R$2 apenas, senhor. Obrigado. Gente, Deus abençoe. Obrigado. Elas driblam, comentam e debatem com autoridade. Podcast que coloca o futebol no pé e na voz feminina. Os lances mais incríveis, os debates mais quentes e aquela resenha que só elas sabem fazer. Toda segunda, ao vivo, às 19h30 na Ana Play TV. Porque futebol também é coisa de mulher. A bola é delas. Não perca, siga, compartilhe e marque presença. Imagina você postando aquele story aqui, com a legenda: o mais novo universitário da Fibra. Aqui, cada espaço te inspira a viver uma nova fase. Imagina ter aula em laboratórios como esse, com estrutura de verdade. Imagina se preparar para sua carreira, com professores mestres e doutores que vivem o mercado, e ter acesso a uma das melhores infraestruturas de Anápolis. Agora, para de imaginar e vem viver isso de verdade. Vem pra Fibra. Vestibular aberto e gratuito. Só não perde tempo, as vagas são limitadas. Transforme vidas através da beleza no curso de Estética e Cosmética. Desenvolva medicamentos no curso de Farmácia. Crie soluções que salvam vidas no curso de Biomedicina. Seja protagonista na saúde no curso de Enfermagem. Transforme-se em um gestor de sucesso no curso de Administração. Faça sua carreira de sucesso na advocacia no curso de Direito. Fibra e você, juntos construindo sua história. Chegou o programa mais insano da internet. Aqui a gente fala tudo sem filtro. Eu falo ao vivo mesmo, Antônio. Vai rolar som ao vivo com quem tá bombando na cena. E se liga nas estreias que você não pode perder, no quadro Agenda Cultural Cine Prime. Também temos o quadro Vídeos da Internet. É zoeira, cultura pop, entrevista boa, música e tudo que tá bombando na web. Rei da Web com Júnior Ferraz, toda terças-feiras às 19h30 na Ana Play TV. Olha só, começou a chover aqui hoje em Anápolis, no meu local de trabalho. Mas você vai vender mesmo com chuva? Vou sim. Por quê? Porque vendas sempre foi assim. Vendas é uma necessidade do cliente e eu podendo resolver essa necessidade. E qual é a necessidade dele hoje? Chuvinha, vai ficar mais frio e ele precisa de uma dose de energia. Ele precisa de um café quentinho, saboroso e irresistível. E eu tenho uma solução para ele. Pode ficar tranquilo, cliente, que você vai passar no seu carrinho, baixar seu vidro e beber uma dose de energia para o seu dia. Então você que percebe uma necessidade de um cliente, procure solucionar e é venda na certa. Deus te abençoe. Bom, é isso aí, Gabriel em ação, né? Nós estamos durante essa conversa nós estamos acompanhando aí alguns vídeos, né, que estão rolando aí das redes sociais dele. Você pode assistir mais outros aí lá no @chefe do café. No começo era Masterchef do... Teve Exatamente, uma mudança, né, Gabriel? Teve uma mudança, assim. Depois que a Record fez a reportagem conosco, o Leonardo, o repórter, ele me sugeriu, por causa que a Band usa Masterchef, então poderia lá na frente dar alguma interferência. Isso, nós grande mudamos. Leonardo Gonçalves. Leonardo. Né? Grande jornalista.
Bom, Gabriel, muitas das vezes quando a gente trabalha com a positividade, e até algum dos temas que nós conversamos com outros convidados, né, que nós tivemos aqui no Audiovisual Arte. Muitas vezes que a gente trabalha muito com a positividade, nós temos vamos dizer, uma outra parte que é a questão da frustração, né? Sim. E de haver alguns momentos em que a gente começa, né, com toda a empolgação, com toda a motivação, e de repente aquele projeto ou não funciona, ou não ou ainda não está calibrado, acredito, da forma como a gente, de alguma forma que ele tenha sucesso, né? Sim. Então, assim, para você, como é que você lida, né, com essas questões da frustração? Primeiro, Luiz, eu aprendi que na vida você não perde. Ou você adquire aquilo que realmente você quer, ou você adquire experiência. Há caminhos que você precisa passar por ele. Porque há tipos de resultados maravilhosos que às vezes pode estar detrás de uma grande frustração. Por exemplo, às vezes a pessoa se dedicou muito trabalhando numa certa empresa e não conseguiu o cargo que desejaria e foi mandado embora. Ele pega aquela experiência muito frustrado, ele sai de lá e monta uma empresa para ele, e é uma empresa muito maior do que talvez aquele que ele estava em resultado, em vendas. Então, se você saber lidar com essa frustração, saber o que pode aprender com ela, você vai evitar muito baixar a cabeça diante das situações, porque você nunca perde, você sempre vai aprender, alguma coisa você vai tirar daquilo. E nós estamos percebendo assim que há uma mudança, principalmente do pessoal que trabalha no semáforo. Assim, você vê algumas pessoas que já falam assim, não, eu estou aqui não é para... Estou vendendo essa balinha aqui não para sobreviver. Sim. Mas porque eu quero comprar um computador, porque eu quero... Como é que você percebe esse movimento, esse pessoal, de alguma forma... que acompanha nas ruas, eles estão indo por bons caminhos? Como é que você avalia esse ambiente mesmo do semáforo, assim, desses empreendedores? Olha só, a minha decisão de tomar café, antes eu já acompanhava outros vendedores de café. Lá no Rio de Janeiro tem um chamado Rei do Café. Graças a Deus ele conseguiu muitas coisas através desse projeto e está realizando tanto os sonhos dele como outras pessoas que estão ao seu torno. E eu enxergo como bons olhos, porque as vendas nas ruas, ela vai te potencializar lá na frente você ser um grande empresário. E você, de fato, precisa usar isso como uma ponte, como um meio. Porque as vendas nas ruas, realmente ela cansa. Mas se você usar ela como um meio, às vezes eu quero ser um empresário, eu já posso pensar numa cafeteria. Eu já posso pensar numa franquia de cafeteria, né? Não no momento, porque a gente não tem total os recursos, mas eu já posso trazer ao meu público essa maturidade de que lá na frente eles terão a melhor cafeteria do país. Então eu uso isso como meio e eu fico feliz em ver outras pessoas. Eu já tive duas pessoas, uma pessoa de João Pessoa, que disse que vai começar a vender café por causa de mim, mandou o vídeo no meu celular pedindo dicas. E eu tenho o maior prazer, porque a pessoa, quando ela decide ir para as ruas, para um trabalho cansativo, sol, é porque essa pessoa ela tem algo muito grande dentro dela. A força de vontade está muito grande dentro dela e ela não aceitou apenas aquilo que vem às mãos dela. Ela decidiu construir. Eu acho isso brilhante, porque eu vejo ali um projeto muito maior do que vender uma balinha, do que vender café, algo mais. Nós temos experiência disso, de pessoas como o proprietário da Cacau Show, que começou vendendo trufinhas de chocolate e hoje é a maior do Brasil. E por que não a cafeteria servindo dose de energia para o Brasil todo? E em relação, por exemplo, ao momento, acho que o momento econômico e o momento de custo de vida atual, a gente pensando Brasil, Goiás, Anápolis, Sim. né?
assim, nós percebemos no comércio, olha, gente, não está girando dinheiro, não está... quer dizer, é algo de uma falta de alguma expertise, de algo diferente, ou de fato, não, é isso mesmo, né, o que está acontecendo, e Certo. a gente consegue até chegar mais a um resultado, mas a gente vê que as coisas no geral estão estagnadas, né? Como é que você, Gabriel, sente o momento econômico agora? Eu ando nas ruas, como vendendo café, e tenho contato com vários empreendedores e empresários. E o que eu costumo ouvir deles, uma boa parte, é que o mercado realmente está parado, está tendo essa dificuldade. Só que eu aprendi algo, especificamente em relação à venda, é que eu não posso dedicar energia para aquilo que não está ao meu alcance. Eu preciso aplicar energia, foco naquilo que eu posso resolver. Se eu ficar preocupado olhando para o cenário, daqui a pouco eu perco a minha energia de sair para as ruas para vender. Então, o que eu coloquei na minha mente? Eu quero vender? Sim. Vendas é a atitude de um vendedor que vai atrás. A palavra já tem seu sentido. Vendedor. Solucionar a dor de alguém. Então, você que precisa ir atrás. Eu não posso esperar que o cliente venha até a mim. Então, eu preciso ir atrás, por mais que o cenário, infelizmente, do nosso país não está numa situação tão favorável, mas eu preciso usar... de um limão fazer uma limonada. O que eu penso fazer? Já que está difícil, eu tenho que partir para cima. Procurar métodos, procurar envolver pessoas no meu projeto para que eles possam comprar de uma forma mais fácil. Então, não dedico energia naquilo que não está ao meu alcance. Preocupado com o governo, eu tenho que preocupar se eu vou vender minhas 7, 8 garrafas amanhã de manhã. E isso me dá energia. Se eu focar naquilo que eu não posso fazer, diminui a minha energia. Eu preciso focar no que está ao meu alcance. E eu consigo mudar a minha realidade. E já teve momentos, assim, dentro, assim, nesse caminho todo, que você deu vontade de parar? Ou isso nunca aconteceu, assim? Alguma coisa te paralisou, algo nesse sentido? Jamais. Eu tenho 3 meses, eu enxergo a porta do café como uma porta que Deus abriu para mim, porque eu estava muito... cheguei do Maranhão aqui, recente, só tinha 1 mês, estava muito angustiado, triste, cabeça baixa, e eu enxergo como uma porta que Deus abriu para mim me reconectar com o meu propósito de vida. Então, em nenhum momento eu tive esse pensamento de desistir. Teve alguns dias mais difíceis, só que, por incrível que pareça, nos dias mais difíceis, foram os dias melhores que eu tive. Foram os dias melhores. Teve dia que estava chovendo, saí na chuva, tive resultados muito bons. Teve dia que o meu gás acabou na noite anterior, eu tive que resolver essa situação para poder ir atrás. E todo o cenário parecendo que não poderia dar certo. Mas foi naquele dia que coisas incríveis aconteceram. Bacana. Bom, nós vamos continuar um pouquinho mais essa conversa no próximo bloco, porque ela está rendendo. E nós vamos para o 4º e último bloco aqui do Audiovisuarte. Fique com a gente e olha, vão lá para o chat, vão fazer perguntas, vão aproveitar o café do chefe aqui, o chefe do café aqui, junto com a gente, para a gente fazer perguntas e ele responder na hora, ao vivo. Beleza? Então, até o próximo bloco. Elas driblam, comentam e debatem com autoridade. Podcast que coloca o futebol no pé e na voz feminina. Os lances mais incríveis, os debates mais quentes e aquela resenha que só elas sabem fazer. Toda segunda, ao vivo, às 19h30 na Ana Play TV. Porque futebol também é coisa de mulher. A bola é delas. Não perca, siga, compartilhe e marque presença. Imagina você postando aquele story aqui, com a legenda: o mais novo universitário da Fibra. Aqui, cada espaço te inspira a viver uma nova fase. Imagina ter aula em laboratórios como esse, com estrutura de verdade. Imagina se preparar para sua carreira, com professores mestres e doutores que vivem o mercado, e ter acesso a uma das melhores infraestruturas de Anápolis.
Agora, para de imaginar e vem viver isso de verdade. Vem pra Fibra. Vestibular aberto e gratuito. Só não perde tempo, as vagas são limitadas. Transforme vidas através da beleza no curso de Estética e Cosmética. Desenvolva medicamentos no curso de Farmácia. Crie soluções que salvam vidas no curso de Biomedicina. Seja protagonista na saúde no curso de Enfermagem. Transforme-se em um gestor de sucesso no curso de Administração. Faça sua carreira de sucesso na advocacia no curso de Direito. Fibra e você, juntos construindo sua história. Chegou o programa mais insano da internet e a gente fala tudo sem filtro. Eu falo ao vivo mesmo, eu tô... Vai rolar som ao vivo com quem tá bombando na cena. E se liga nas estreias que você não pode perder no quadro Agenda Cultural Cine Prime. Também temos o quadro Vídeos da Internet. É zoeira, cultura pop, entrevista boa, música e tudo que tá bombando na web. Rei da Web com Júnior Ferraz, toda terças-feiras às 19h30 na Ana Play TV. Olá pessoal, voltamos aqui ao nosso quarto e último bloco aqui do Audiovisual Arte, com o chefe do café, Gabriel Barros, que está aqui conosco, que aí é o empreendedor aí das redes sociais e também do café aí sendo vendido nas ruas com uma dose de energia. Gabriel, e muitas vezes a gente percebe uma baixa autoestima, né? Principalmente em grande parte, aí não só falar entre, seja empresários e todos, né? Todos os trabalhadores de uma forma geral. E muitas das vezes, assim, nem todo dia, ou nem toda pessoa, às vezes, ali consegue toda aquela alegria, né? Para contagiar, né? Para levantar a cabeça. E o que você percebe olhando um pouco desses rostos aqui em Anápolis, assim, principalmente desse pessoal mais cabisbaixo? O que você sente, o que você percebe? Olha só, Luiz, Anápolis é uma cidade maravilhosa. Na grande parte, graças a Deus, as pessoas me receberam muito bem e com um sorriso no rosto. Mas sempre, infelizmente, aparecem algumas pessoas que estão sem esperança, né? Assim, cabisbaixa, sem perspectiva de vida. E o que faz uma pessoa ficar sem perspectiva de vida? É quando eles focam muito nos problemas. Então não dá espaço para ter esperança na sua mente. Então ele fica tão focado nas situações. Hoje, infelizmente, muitos brasileiros estão endividados, problema familiar e outros tipos de problema. E o que acontece? Gastam energia focado nisso e não consegue projetar nada, não consegue desenvolver um projeto que te traga felicidade, que te traga satisfação, e o resultado vai ser esse, porque ele está dedicando energia para algo que não vai dar nada para ele de volta. Às vezes, se você tem um problema muito grande, e se você deixar ele de lado e focar mais para algo que vai solucionar, a esperança começa a surgir. A alegria começa a aparecer nos seus olhos, no seu rosto, apesar das dificuldades que você está vivenciando naquele momento. E de alguma forma, e você estava falando também na questão do brilho dos olhos, né? Assim, por que de que forma isso contagia, de que forma isso é importante aí nesse momento aí do empreendedorismo? Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com vendas e com pessoas, né? A gente se lidar com pessoas constantemente, quem trabalha com vendas. E a respeito do sorriso no rosto, brilho nos olhos,
vem de uma decisão. Eu escolho ser feliz. Quando você escolhe ser feliz, automaticamente o teu olhar ele vai virar para o lado bom da vida, né? Você sempre vai aprender com as experiências que você tem e o seu olhar sempre vai ser para o lado bom, mesmo diante de uma dificuldade muito imensa. Os teus olhos vão brilhar, apesar das situações difíceis. E por que isso é importante? Porque as pessoas, elas compram de pessoas, elas negociam com pessoa. E quando você sorri numa negociação, você está convidando aquele cliente seu para continuar a negociação. E ele se sente bem, é uma porta. Imagina eu começar uma conversa com você com a cabeça baixa e mal-humorada, né? E o nosso cérebro, a nossa mente, ela é condicionada a comportamento. Se você não sorrir, automaticamente uma energia vai tomar conta do seu corpo negativa. Se você coloca a cabeça para cima, se você sorri, se você é uma pessoa entusiasta, que sempre tenta olhar o lado bom, aquele peso, aquela energia negativa, ela vai sair. Então, é muito importante você sorrir, porque quando você entrega sorriso, vai vir sorriso de volta para você. E aqui para finalizar, né, acho pelo menos aí a minha parte nas entrevistas, vamos aguardando aí as manifestações do chat. Em relação a, vamos dizer, é interessante a gente buscar algo que gosta ou, quer dizer, num primeiro momento, algo que eu gosto não é o que vai, em primeiro momento, dar certo, né? Sim, sim. Ou a gente começa pelo que é a necessidade de quem está próximo. A gente sempre fica assim, a gente começa pela necessidade do outro ou pelo que a gente quer. Sempre essa, assim, a partir do momento que a gente vai para um projeto novo ou algo nesse sentido, sempre tem esse dilema, né? Exatamente. São duas perguntas. Algo que você gosta ou algo que você necessita no momento? Uma necessidade. Não, que o outro necessita. Que o outro... Sim. Isso. Então, você precisa se apaixonar pelo processo. Por mais que não é aquilo que você ama fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho e tenho certeza que vou chegar lá, em ser palestrante. Eu quero chegar lá. É algo que eu amo e fazer, que é palestrar. Eu já estou usando o processo, que é as vendas de café. Eu enxerguei uma necessidade. Então, esse processo não me impossibilita de eu ser feliz nele, por mais que seja um trabalho cansativo. Mas eu estou enxergando lá na frente esse meio me capacitando lá para o meu futuro. Por mais que, às vezes, uma ilustração, às vezes a pessoa não gosta muito de estudar, de ir para a faculdade, só que ele faz aquilo com felicidade, porque ele sabe que lá na frente ele se tornará um profissional bem-sucedido e que vai entregar resultado. Então, usa um meio que às vezes você não tem os recursos total para fazer o que você ama e o que você gosta, mas você pode fazer o que você pode para chegar onde você sonha. Então, a saideirinha aqui, porque assim, ó, hoje, geralmente, hoje, né, o que tem acontecido muito é que algumas pessoas, produtores de conteúdo, influência, chega a tal ponto que a política e os partidos chegam bem próximo, né? Sim. Já, assim, há um plano nesse campo, ou como é... Assim, se meu plano é outro, como é que você lida com essa questão, ou já pensou nessa questão? Olha só, o meu lema sempre é servir. E tem uma frase que ela sempre mexe com a minha cabeça, com a minha mente. E principalmente quando se está relacionado à política. Não é um projeto momento, nunca pensei a respeito de momento, mas eu não descarto de um futuro em servir a sociedade como político. Por quê? Porque o que me espanta não é a presença de más pessoas, mas é a covardia das boas pessoas. Infelizmente, nós sabemos que infelizmente,
muitos países sofrem com políticos que não levam aquilo de forma séria. Se tivesse a presença de pessoas que realmente têm um desejo de servir a sociedade e tomasse mais espaço, ia deixar o espaço preenchido pelas boas pessoas, e infelizmente aquelas pessoas que não têm um bom caráter não iria tomar aquela vaga. Então, não descarto essa possibilidade. Há muito tempo atrás eu já pensei nessa possibilidade de um dia servir, porque eu não meço o esforço em servir as pessoas, porque isso é meu projeto de vida. Até porque você não vai se tornar um político, você vai estar sendo um político. Penso sim, mas não é meu primeiro projeto. Eu penso sim em seguir carreira de empresário, servir a sociedade de outra forma, e em algum momento, se a sociedade pedir, eu vou estar sempre à disposição em servir, principalmente esse povo que me recebeu com todo carinho e coração, que é o povo anapolino. Bacana. Agora vamos fazer aqui uma breve pausa, né? Mas para aí trazer as novidades do cinema. Olha aí. E aí, Gabriel gosta de cinema? Quais filmes você gosta? Eu gosto de, no caso, cinema, filmes, né? Eu gosto bastante de assistir. Eu sempre gosto de assistir filmes que me ensinam, né? Que eu saio depois daquele filme, que eu aprendi algo, e compartilhar aquilo com a minha família, e eu vivencio muito. Às vezes choro no meio do filme, né? E os filmes que eu sempre gosto de assistir são filmes que vai agregar família, que vai agregar vendas, propósito de vida, principalmente filmes baseados em fatos reais, porque eu vejo um teor ali, um conteúdo muito mais profundo e que agrega na minha vida. O cinema chega em locais que às vezes nós, pessoa física, não consegue chegar, mas a mensagem chega. Com certeza. E qual a dica? Você lembra de algum? Filme. Tem um filme que na verdade, ele é uma série, que é o Doutor, que ele é dotado de experiência, não lembro o nome especificamente dele, mas quem está assistindo aqui vai lembrar desse filme. Ele é uma pessoa que, se não me engano, ele tem alguma coisa do autismo, mas ele é dotado de inteligência, ele é dotado de sabedoria, e ele consegue resolver coisas na área da medicina que poucas pessoas conseguem resolver, e ele consegue encantar e fazer grandes resultados, salvando vida através da medicina. Só que ele tem uma especialidade que para muitas pessoas pode parecer um problema, só que não. No filme traz uma mensagem que ser diferente não é nenhum defeito, ser diferente é ser especial, entendeu? Olha, vamos pesquisar esse filme e colocar aí nos comentários para a dica aí do chefe aí do café. Vamos agora então para a sala escura. Opa, chegou aqui. Só uma questão técnica aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro, na sala escura, aí nós temos Predador, Terras Selvagens. Vocês que acompanham aí a série Alien, nós temos aí uma outra série, né, que é o Predador. E eu não sei se vocês lembram aí. Só um instante. Não sei se vocês lembram aí do Arnold Schwarzenegger naquele primeiro filme, né? Aquele pôster e tal dos anos 80. Pois é, aqui nessa franquia ele entra um pouco mais, vamos dizer assim, nas origens aí do Predador, em que ele faz parte de um clã e ele vamos dizer, expulso desse clã e enviado para uma outra terra, um outro planeta extremamente hostil, extremamente agressivo, e ele conta com uma aliada, né, que é uma ciborgue, e que o caminho, a partir desse filme nós sabemos um pouco da gênese do Predador, né, que eles saem, o rito deles de passagem é sair para uma grande caça ao supremo adversário. Então vocês aí que gostam aí das séries de ficção científica, tanto da Alien quanto do Predador, fica aí a dica,
Predador Terras Selvagens. E na sequência, bom, provavelmente é um filme aí que mora na memória afetiva de muitas pessoas, e que agora completa 40 anos. Até que enfim eu sou mais novo do que esse filme. Então vamos lá. Para quem se lembra, o De Volta para o Futuro, ali em 1985, ele agora completa 40 anos. Então foi feita uma nova versão, né, claro, uma versão remasterizada, e que uma versão remasterizada celebrando aí 40 anos desse grande sucesso, né, que conta aí a primeira história, né, do Marty McFly, vivido aí pelo Michael J. Fox, e também o Doc Brown, vivido pelo Christopher Lloyd, aí na primeira aventura em que eles viajam de volta ao tempo e necessariamente McFly encontra seu pai e sua mãe antes de se conhecerem. Você lembra desse filme? De Volta para o Futuro. Sim. E aí ele tenta não interferir para que não aconteça coisas muito complicadas como ele mesmo não existir no futuro. Então ele tem que tomar muito cuidado em voltar para o futuro, em ir para o passado, perdão, e alterar toda essa situação. Então, e assim, só para comentar a questão tecnológica, né, muitos desses filmes, principalmente a película, possibilitou uma remasterização que talvez hoje o IMAX ou a parte digital elas não consigam fazer. Então você faz o tratamento ali, principalmente da 75mm, da 35mm, e você consegue um resultado fantástico, fazendo uma verdadeira remasterização, né, com todos os detalhes ali. Então vale a pena aí conferir também no Cine Prime na Shopping, De Volta para o Futuro. Para fechar essa parte de cinema, nós temos aí totalmente gratuito aí numa plataforma, um festival que de alguma forma, né, e hoje com audiovisual eu divulgo ele todo ano, que é o Festival de Cinema Italiano. Numa plataforma muito simples, você clica e assiste os filmes. Eu faço uma recomendação aqui de um primeiro que é muito interessante, que é um filme histórico, ali da época da unificação italiana, que ele se chama A Ilusão, que se trata no momento em que o exército Garibaldi chega a Palermo e ele enfrenta um grande exército. E a sua estratégia de saída para que ele consiga manter pelo menos aqueles que possam sobreviver para continuar a revolução é fazer simular uma derrota. Então você pode conferir todo esse jogo de xadrez, né, para quem gosta aí, principalmente do filme aí de ação, de guerra e também de drama, porque mostra um pouco a vida, né, dessas pessoas nesse período. Nós estamos falando de 1860, no século XIX, mas tudo em alta qualidade, novíssimo, aí de 2024, muito bem filmado. Nós temos aí então A Ilusão. Então você entra no Google, Festival de Cinema Italiano, e você já vai encontrar o site, clica lá no melhor filme que você gostar e aí é só assistir. Agora vamos aqui para as dicas, vamos sair um pouco das telas e vamos agora para os palcos. O pessoal aí que gosta de artes plásticas, nós temos uma amostra expositiva chamada Escambo Gráfico, Gravura como Movimento. Essa mostra é sobre aquela arte da xilogravura, né, muito famosa lá no Nordeste e famosa aqui também. Aqui teve a arte também da xilogravura, a partir da visão de um artista convidado, que é o Vitor Pedroso. E nós estamos, assim, essa mostra está lá no Museu de Artes Plásticas de Anápolis, para não ter erro. É lá na biblioteca, lá na Praça do Avião. Então, a partir do dia 14, né,
de sexta-feira, das 9 até as 5 horas da tarde, está lá aberto, gratuito, para que você confira as obras de Vitor Pedroso, baseado aí em toda essa tradição. E também, para você que quer conhecer e fazer e botar a mão na massa, tem aí a oficina de gravura. Aí ele propõe a mesma oficina ali da estilogravura, só que dedicada a um tipo de carimbo chamado ex libris. Esse carimbo, ele é o carimbo que você coloca no seu livro para demarcar uma posse, para você demarcar um livro seu, né, ali na primeira página. Então, você pode conferir nessa oficina na sexta-feira também. Logo de manhã é a primeira visita guiada que o Vitor Pedroso vai explicar sobre essas estilogravuras. E de 1h da tarde até as 16 horas, aí é lá na Escola de Artes, aonde aí sim vocês vão colocar a mão na massa e vão fazer aí seu próprio carimbo de ex libris. Mais informações, nós estamos aí com o @, né, Quarta Cultural Anápolis, e você pode conferir toda essa programação. E para finalizar, as considerações finais, Gabriel, inclusive se você tiver aí o pessoal mandou alguma coisa aí no seu WhatsApp ou algo nesse sentido, fica à vontade para mandar um abraço, esse momento é seu. Eu quero aproveitar, eu acabei de falar do filme que eu gosto bastante e que identifica para quem quer viver de propósito. O filme se chama The Good Doctor. É um filme, uma série, na verdade, de drama. Ele é um médico americano e que ele é um jovem cirurgião autista com síndrome de Savant. Ele usa as suas extraordinárias habilidades médicas para salvar vidas em um hospital de prestígio. Por ele ser jovem, ele sofreu muito preconceito na área da medicina por ser cirurgião. Só que toda vez que ele sofria esses preconceitos, ele olhava para dentro de si e enxergava o que ele poderia fazer. Inclusive tem uma cena tão interessante que ele salva a vida de uma mulher. Aliás, tem um momento interessante que quando ele começou a querer viver do propósito, uma mulher caiu dentro de uma estação de metrô e aquilo começou a passar na cabeça dele: eu posso salvar essa vida, e ele vai e salva, mesmo tendo um médico muito experiente do lado dele. Então, a mensagem que esse filme, quem quiser acompanhar e assistir essa série, é muito importante, vai te fazer enxergar mais o que você pode fazer ao próximo, né? O que está dentro de você pode servir às outras pessoas. Com certeza. Aí fica a dica de cinema entregue, né? The Good Doctor. É isso aí, The Good Doctor. Exatamente. Perfeito. Gabriel, agora é contigo. Fica à vontade para mandar um abraço para quem você... Enfim, o momento é seu. Quero agradecer primeiramente, até esse momento aqui que eu estou, a Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Foi quem me levantou e até hoje me sustenta de pé, é o que me faz acreditar no propósito que é servir as pessoas. Segundo, eu quero agradecer também a minha esposa, a Rebeca, quem faz a dose de energia, quem faz o café, e eu sou grato. E quero agradecer, terceiro, todos vocês, clientes e amigos daqui de Anápolis e apoiadores que estão aqui nas redes sociais. Eu amo entregar energia para vocês, porque vocês me devolvem. Aliás, vocês me passam essa energia e eu quero devolver com a mesma proporção de energia. Então, quero agradecer você, Luiz, pela oportunidade de estar falando com a sua audiência. E essa é meu propósito de vida, é chegar às pessoas e fazê-las acreditarem que elas podem muito mais. É só olhar para dentro de si e acreditar no propósito que você carrega. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado. Foi uma honra receber, né? E de alguma forma, Gabriel, né, trazendo aí a sua, vamos dizer assim, um pouquinho do seu fazer popular, assim, do seu fazer, né? E essa arte, né, de fazer intuitivamente os vídeos, né? Que também
e de alguma forma também as vendas, né, entra um pouco esse lado, vamos dizer, mais lúdico, né, mais, enfim. Sim. E da mesma forma aí que Gabriel, né, tem aí como audiovisual o que está até para além, né, do seu café. Tivemos convidados também que utilizam aí o audiovisual, principalmente nas redes sociais, para se expressarem, para fazerem poesias, para, vamos dizer assim, para orientar pessoas e para diversas conexões aí muito interessantes como essa, né, a do chefe do café. Então, muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, Luiz, pela honra e satisfação poder estar aqui no teu programa. Com certeza, e as portas vão estar sempre abertas aí. E pessoal, muito obrigado, uma boa noite e até o próximo Audiovisuarte na próxima quarta-feira, às 19 horas. É isso aí, fique com a gente. Elas driblam, comentam e debatem com autoridade. Podcast que coloca o futebol no pé e na voz feminina. Os lances mais incríveis, os debates mais quentes e aquela resenha que só elas sabem fazer. Toda segunda, ao vivo, às 19h30 na Ana Play TV. Porque futebol também é coisa de mulher. A bola é delas. Não perca, siga, compartilhe e marque presença. Imagina você postando aquele story aqui, com a legenda: o mais novo universitário da Fibra. Aqui, cada espaço te inspira a viver uma nova fase. Imagina ter aula em laboratórios como esse, com estrutura de verdade. Imagina se preparar para sua carreira, com professores mestres e doutores que vivem o mercado, e ter acesso a uma das melhores infraestruturas de Anápolis. Agora, para de imaginar e vem viver isso de verdade. Vem pra Fibra, vestibular aberto e gratuito, vagas são limitadas. Transforme vidas através da beleza no curso de Estética e Cosmética. Desenvolva medicamentos no curso de Farmácia. Crie soluções que salvam vidas no curso de Biomedicina. Seja protagonista na saúde no curso de Enfermagem. Transforme-se em um gestor de sucesso no curso de Administração. Faça sua carreira de sucesso na advocacia no curso de Direito. Fibra e você, juntos construindo sua história. Chegou o programa mais insano da internet. Aqui a gente fala tudo sem filtro. Eu falo ao vivo mesmo, então... Vai rolar som ao vivo com quem tá bombando na cena. E se liga nas estreias que você não pode perder, no quadro Agenda Cultural Cine Prime. Também temos o quadro Vídeos da Internet. É zoeira, cultura pop, entrevista boa, música e tudo que tá bombando na web. Rei da Web com Júnior Ferraz, toda terças-feiras às 19h30 na Ana Play TV.